Com as chegadas de Paulo Autuori para a gestão esportiva do Goiás e também do técnico Bruno Pivetti, jogadores do Atlético Paranaense e também do Vila Nova de Minas Gerais podem ser sondados pelo Goiás nas próximas semanas e existe sim a chance enorme do Goiás trazer pelo menos alguns dos jogadores dos seus respectivos elencos. No vídeo de hoje, irei tentar aqui prever quais desses jogadores podem chegar no Goiás, principalmente pelas posições carentes que a diretoria quer consertar até o início do Campeonato Brasileiro, como um zagueiro, laterais, meio-campistas, também jogadores pelos lados do campo que se encaixam dentro da realidade do Goiás e que vem fazendo também boas campanhas nessa temporada de 2022. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos aquele recadinho básico, deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva no nosso canal, ative as notificações todos os dias trazendo pelo menos 2 conteúdos aqui no Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje com essa oficialização já agora que vai acontecer nessa tarde da quinta-feira, tanto do Paulo Autuori, que vai assumir a gestão esportiva do Goiás, quanto também do técnico Bruno Pivetti. Até o momento são essas as atualizações. E ontem, ainda na quarta-feira, na parte da noite, informação aí do Imprensa Verde garantiu que jogadores tanto do Atlético Paranaense, onde trabalhou o Paulo Autuori nas 2 últimas temporadas, quanto também do Vila Nova de Nova Lima, que vem fazendo uma campanha razoável dentro do Campeonato Mineiro, que estava sendo gerida aí também pelo Bruno Pivetti, pode sim ser indicados pelo Goiás. Eu acredito que pelo lado do Atlético Paranaense, se chegar algum dos jogadores de lá, deve ser realmente para resolver a solução. Realmente o problema ali é identificado pela diretoria esmeraldina, realmente finalizar a posição com jogadores pontuais. Do lado do Vila Nova, vejo talvez o Goiás trazendo um atleta assim mais para uma aposta mesmo, como foi, por exemplo, o Dieguinho, o Rezende na última Série B. O Goiás gosta de fazer isso. Até esse momento na temporada não trouxe nenhum jogador com essa característica de revelação. Então acredito que pode sim pintar alguns nomes promissores e outros mais consolidados dentro do Goiás, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui não é assim nada oficial, que o Goiás iniciou negociações nem nada do tipo. Assim que tiver aí algumas sondagens, enfim, vou sim trazer para vocês, mas nesse momento é apenas assim jogadores que realmente se encaixam dentro do perfil do Goiás, grande parte também encostados lá no Atlético Paranaense, outros com destaque no Vila Nova, que pode sim pintar aqui no time esmeraldino. Eu irei começar a nossa lista de hoje falando dos jogadores pelo lado do Atlético Paranaense, Como eu disse, atletas mais pontuais visando a Série A do Brasileirão. Um zagueirão que pode sim despertar o interesse do Paulo Autuori, realmente o Goiás poder fazer uma proposta futuramente, é o Matheus Felipe, jogador de apenas 23 anos de idade, já fez uma excelente campanha no ano passado na última Série B, defendendo a camisa do CSA. Tem contrato até novembro de 2026 com o Atlético Paranaense, fez alguns jogos agora no Campeonato Paranaense, O Atlético usa aquele time mais alternativo, jogadores das categorias de base, atletas também mais revelações. O Matheus Felipe fez 3 jogos no total. Teve algumas lesões que acabou atrapalhando ele, que sua última atuação inclusive aconteceu só lá no dia 29 de janeiro. A tendência é que já retorne agora já nesse mês de março. Um atleta muito interessante, como eu disse, muito jovem, 23 anos, começou sua carreira nas categorias de base do Mirassol, teve grande destaque também em 2017 e em 2018. 2020 passou pelo Grêmio Prudente, onde disputou o Campeonato Paulista, e no finalzinho do ano foi para o Juventus de Jaraguá, lá no interior de Santa Catarina. Passou também no comecinho do ano de 2021. Foi contratado como uma aposta da direção do CSA e realmente foi um dos grandes destaques da equipe. Marcou um gol, que foi na última rodada contra o Brasil de Pelotas, mas assim, foi titular praticamente em todos os jogos, inclusive contra o Goiás, jogo na Serrinha que o Verdão venceu por 3-1. Então é um jogador muito interessante, tem 23 anos, o Atlético já tem ali os seus zagueiros meio que definidos para a temporada, por exemplo, o experiente Thiago Heleno, além do Pedro Henrique, o Lucas Halter, também jogadores promissores, o Zé Ivaldo. Então acho que pode sim pintar, quem sabe, um empréstimo para um time da primeira divisão. E além de tudo isso, o Matheus Felipe é um jogador que atua pelo lado direito do campo, sendo uma das principais necessidades da direção do Verdão. Além disso, o Goiás deve buscar aí pelo menos um zagueiro que atue pelo lado direito, além disso um lateral esquerdo, já que pode realmente o Arthur deixar o Goiás, já até gravei um vídeo sobre ele, tá aqui no final, vou deixar para vocês assistirem também depois desse vídeo. Um meio-campista deve chegar, possivelmente um volante ou um camisa 10, e pelo menos mais 2 jogadores pelas beiradas do campo deverão chegar no time esmeraldino até o início da Série A. Como eu já disse, uma das posições carentes da direção esmeraldina são jogadores velozes. E um que está atualmente também no Atlético Paranaense, não vem ganhando muitas oportunidades
desde a última temporada é o ponta-direita Carlos Eduardo, jogador que já teve passagem pelo time esmeraldino, né? Foi revelado no Goiás, tem 25 anos de idade e tem um contrato finalizando agora no final do ano de 2022. O jogador só fez um jogo até esse momento, que foi contra o Coritiba, entrou já no finalzinho, atuou aí 20 minutos no total e não vem agradando muito a torcida e também a diretoria do Atlético. Até pagou pelo seu empréstimo, tem contrato ainda com o Palmeiras, mas pode ser um jogador que ser emprestado realmente, principalmente para a disputa do Campeonato Brasileiro. Outro atleta que o Goiás sondou foi o Pedro Rocha, mas em comparação com o Carlos Eduardo, se fosse uma escala assim para o Goiás trazer, com toda certeza o Carlos Eduardo é muito mais possível, né? Além da sua passagem pelo Goiás, quando começou sua carreira em 2015, ficou até o ano de 2018, quando o Goiás vendeu ele para o Pirâmides do Egito, colocando realmente uma grana muito alta no bolso. Depois ele foi negociado novamente com o Palmeiras, ainda na temporada de 2019, não conseguiu jogar muito bem, também fazendo apenas 19 atuações, até que em 2020 foi para o Atlético Paranaense. Seu primeiro ano foi até razoável, 8 jogos, 5 gols marcados, mas desde o ano passado não vem fazendo bons jogos, enfim, ficando grande parte também no banco de reservas. Pode ter um futuro distante do Atlético Paranaense, quem sabe, né? Principalmente agora dessa figura do Paulo Autuori, que é um nome muito respeitado nos bastidores do futebol, pode conseguir realmente boas negociações pelo lado do Goiás. Atualmente seu salário gira mais ou menos na casa de 180 a 190 mil reais mensais. Quero saber sua opinião também sobre o Carlos Eduardo, se seria uma boa para o Goiás, né? Esse é o retorno, quem sabe, para essa temporada de 2022, substituindo essa carência, né, do elenco esmeraldino pelos lados do campo. Agora, indo pelo lado do Vila Nova, né, irei citar aqui dois jogadores também que vêm fazendo campanhas interessantes. O primeiro dele é o Thiago Mosquito, jogador aí que tem 26 anos de idade, é ponta direita. Nessa temporada de 2022 entrou em campo 8 vezes, marcou 2 gols no Campeonato Mineiro e também deu 2 assistências. Seus gols, né, foram anotados aí contra o Atlético Mineiro na primeira rodada e também contra o Democrata lá no interior de Minas Gerais. Um atleta que é o único assim que eu vi que pode se encaixar dentro do perfil do Goiás, porque o time do Vila Nova, se a gente comparar, por exemplo, em relação ao campeonato estadual, é sim um time muito interessante, tem nomes experientes, enfim, mas são jogadores que, por exemplo, não fariam sentido o Goiás trazer agora para a Série A, atletas de 33, 34, mais experientes realmente, então não vejo o Goiás trazendo esse perfil de jogador. O restante são mais atletas assim emprestados pelo Atlético Mineiro, para o Cruzeiro, então acho que são muito jovens, né, para ter essa oportunidade no Goiás. O Mosquito, pelo menos, já é um atleta mais experiente, pode encaixar, por exemplo, nesse sentido de apostas da direção esmeraldina para essa próxima temporada, né, já que ele só tem apenas 26 anos de idade. Ele pode fazer uma função como atacante e também um ponta jogando pelos lados do campo. Começou sua carreira ainda no Atlético Paranaense, lá na temporada de 2014, foi convocado inclusive para a seleção brasileira, disputou, por exemplo, o Mundial Sub-17 em 2013, além do Sul-Americano Sub-17 e Sub-15 também, além do torneio de Toulon em 2014, né, quando estava nas categorias de base, principalmente do Vasco da Gama. Teve uma passagem pelo futebol da Espanha, voltou aqui para o Brasil em 2017 para jogar no Boa Vista do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca e em 2018 uma oportunidade no Arsenal de Sarandi da Argentina, onde fez aí apenas 8 jogos com um gol marcado. Depois retornou pelo Boa Vista, do Rio de Janeiro, também passou pelo Deportivo Maldonado do futebol uruguaio nessa temporada, fazendo aí até com uma campanha interessante pelo Vila Nova de Minas Gerais. Até lembro de jogar com ele no FIFA, é um jogador interessante, enfim, bem veloz, de boa finalização. Obviamente não seria, né, uma grande contratação, mas do elenco que eu consegui olhar do Vila Nova de Minas Gerais, um dos jogadores profissionais que eu realmente achei interessante foi o Thiago Mosquito. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E para encerrar o nosso vídeo, ficar 2 jogadores de cada um dos times, irei falar sobre o Renan Mota, aquele mesmo que já no ano passado, na Série B, foi especulado no Goiás, acabou que não veio para o time esmeraldino, foi jogar no Vila Nova aqui, né, de Goiânia mesmo, não fez uma boa Série B, apenas 22 jogos, com 2 gols marcados e 1 assistência, agora acertou com o outro Vila Nova, né, convenhamos, é o maior, né, fez 8 jogos nesse Campeonato Mineiro e marcou um gol, seu gol marcado aí, inclusive contra a Caldense. Vem sendo o titular da sua posição, jogou os 90 minutos contra o Cruzeiro na última rodada, mas não vejo como um jogador viável para o Goiás nesse momento. Coloquei ele na lista porque foi um jogador que estava no radar do Goiás na última temporada. Agora o Bruno Pivetti pode sim
indicar alguns jogadores, né, para essa posição também de meio ofensivo, ele um pouco mais avançado, parecendo a função que faz, por exemplo, hoje o Elvis. O Renan Mota, que começou sua carreira ainda nas categorias de base do Santos, passou aí também pelo Sport Barueri, o Ituano, a Penapolense e se destacou realmente em 2015, vestindo a camisa do São Bento e posteriormente do Oeste. Passou também em 2017 no Figueirense e fez aí uma boa Série B também em 2018 pelo time lá de Florianópolis. Passou também mais 2 temporadas no futebol japonês, retornou aqui para o Brasil em 2021, inicialmente na Ponte Preta, onde não conseguiu se destacar muito no Campeonato Paulista, e depois vindo para Goiânia para defender, né, o Vila Nova, atualmente no outro Vila Nova, que é o de Nova Lima, jogador pulando aí pelos 2 times, né, que convenhamos, não tem um nome muito legal, né. O Renan Mota, que tem 30 anos de idade atualmente, seu contrato vai até o dia 30 de junho com Coimbra de Minas Gerais, que está emprestando ele realmente para o time do interior do estado. Quero saber a sua opinião a respeito desses jogadores, né, tanto pelo lado aí do Vila Nova, do Renan Mota e também do Mosquito e do Atlético Paranaense com o Carlos Eduardo e o Matheus Felipe. Quais desses jogadores você acha que pode ser indicações tanto do Paulo Autuori quanto também do Bruno Pivetti para essa sequência de temporada dentro do Goiás? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!